Taxa Selic em 12,25%. Como ficam os investimentos em renda fixa, ações, fundos imobiliários no exterior? O movimento do Copom facilita a rentabilidade de 1% ao mês e consolida a renda fixa como escolha número 1, mas já avisa, a diversificação de ativos é recomendada. No último encontro do ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, optou por um aperto monetário mais rigoroso, elevando a Selic em 1 ponto percentual a 12,25% ao ano. Com isso, a rentabilidade dos títulos atrelados aos juros encosta no nível que o brasileiro mais busca, o famoso 1% ao mês. Esse foi o último ajuste do ano. Com isso, especialistas apontam que é necessário mudanças na carteira, visando focar no melhor retorno possível diante desses juros crescentes. Com a Selic atingindo 12,25%, investimentos em renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto, tendem a se tornar mais atraentes para os investidores. Mas e as ações, fundos imobiliários e investimentos nos exteriores, como ficam? Vamos ver como ficam esses investimentos, o que pode acontecer? Vamos falar primeiro sobre os investimentos de renda fixa. Primeiro, rendimento mais alto. Com a Selic em 12,25%, os juros pagos nesses investimentos tendem a aumentar, proporcionando um retorno maior, especialmente em produtos pós-fixados, que acompanham a taxa básica de juros. Segundo, menor risco de inflação. A Selic elevada ajuda a controlar a inflação, o que pode aumentar a segurança de investimentos de renda fixa, pois preserva o poder de compra ao longo do tempo. Terceiro, busca por segurança. Investidores podem preferir a renda fixa devido à maior estabilidade e previsibilidade de retorno em relação a ativos de risco mais alto, como ações. No entanto, a rentabilidade real acima da inflação pode ser mais interessante em produtos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA, pois esses compensam a alta da inflação esperada. Por outro lado, os investimentos em ações, com a Selic em 12,25%, podem enfrentar desafios, mas também apresentar oportunidades. Os juros altos tornam o crédito mais caro, o que pode reduzir o consumo e afetar negativamente empresas dependentes do mercado interno. A renda fixa se torna mais atrativa, competindo diretamente com ações, especialmente para investidores conservadores. Os juros altos aumentam o custo de capital, reduzindo o valor presente dos fluxos de caixa futuros, o que pode pressionar o preço das ações. Mas também existem possíveis oportunidades. Há empresas que se beneficiam com o dólar alto ou atuam no mercado externo e podem manter boa performance. Setores como energia elétrica, saneamento e saúde, que têm receitas mais previsíveis, podem atrair investidores em cenários de juros altos. Com a queda nos preços das ações, pode haver oportunidades para comprar ativos descontados com potencial de valorização no longo prazo. Você, como um bom investidor em ações, deve adotar uma estratégia cautelosa, priorizando empresas com fundamentos sólidos, baixa alavancagem e resiliência em cenários de juros altos. Como sempre, diversificação é essencial para diminuir riscos. E os fundos imobiliários, como ficam? Com a Selic em 12,25%. Esses enfrentam desafios e oportunidades que variam conforme o tipo de fundo e o perfil do investidor. Impactos negativos. Eles têm concorrência com a renda fixa. Juros altos tornam os investimentos em renda fixa mais atrativos, reduzindo a demanda pelos fundos imobiliários. Cotas em desvalorização. O aumento dos juros eleva a taxa de desconto usada na precificação dos ativos imobiliários, o que pode pressionar o valor das cotas para baixo. Também sofrem com um financiamento mais caro. Juros elevados aumentam o custo de financiamentos imobiliários, podendo impactar negativamente fundos que dependem de novos projetos ou aquisições. Impactos positivos. Dividend yield competitivo. Muitos fundos imobiliários continuam pagando os bons dividendos, e com a queda nos preços das cotas, os dividend yields podem se tornar mais atrativos. Em alguns setores, fundos de galpões, logísticos e shopping centers podem continuar se beneficiando de contratos de longo prazo e receitas indexadas à inflação. Também pode surgir a oportunidade de compra e queda nos preços das cotas, podendo oferecer oportunidades para investidores focados no longo prazo.
Existem algumas dicas a seguir, como focar na qualidade do fundo, com ativos bem localizados, contratos atrelados à inflação com baixa vacância. Diversifique investindo em diferentes tipos de fundos imobiliários para reduzir riscos. Evite fundos com alto índice de endividamento, pois esses podem sofrer mais com os juros. Já os investimentos no exterior podem ser impactados de várias formas. Com a Selic em alta, dependendo do perfil do investidor e do cenário econômico. Impactos negativos. A alta atratividade dos investimentos em renda fixa no Brasil pode levar investidores a priorizarem ativos locais, devido aos juros elevados e menor risco. Custo de oportunidade. Investir no exterior poderá parecer menos vantajoso quando comparado ao retorno imediato oferecido pelos ativos brasileiros, no caso os pós-fixados. Também temos os impactos positivos. Os investimentos no exterior oferecem proteção contra a volatilidade do real, especialmente em cenários de incertezas econômicas no Brasil. Acesso a mercados resilientes, economias mais estáveis ou setores globais em crescimento, como tecnologia e saúde, podem ser boas opções para quem busca diversificação. Investir em outros países reduz a exposição aos riscos políticos e econômicos brasileiros. Existem algumas estratégias que podem ser seguidas. ETFs e ações globais. Investir em índices globais, como o SP500 ou setores promissores, podem trazer bons retornos no longo prazo. Títulos de dívida de empresas ou governos estrangeiros podem complementar uma carteira de renda fixa diversificada. Revisão de custos. Com o real positivamente valorizado pela Selic alta, pode ser uma boa oportunidade para enviar recursos ao exterior, com taxas de câmbio mais favoráveis. Investir no exterior ainda é uma estratégia válida para diversificação e proteção de patrimônio, mas requer uma análise cuidadosa de câmbio, taxas e horizonte de retorno, especialmente em um cenário de juros altos no Brasil. Você que é um bom investidor deve se manter sempre antenado a essas mudanças, pois seus impactos influenciam diretamente com seus investimentos. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.